existe especulação. O câmbio, para mim, é o principal termômetro da economia de um país. Quando o dólar fica caro no Brasil, qual é a mensagem? Tem alguma coisa errada aqui. E o oposto também é verdade. Quando ele cai muito, é porque a coisa está no caminho correto. Quando o dólar bate em R$6, isso reflete principalmente a saída de investidores estrangeiros do Brasil. O presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi até o X reclamar da alta do dólar após o anúncio de Haddad. Abro aspas. Mercado passou semanas exigindo cortes e quando o governo apresenta medidas de esforço fiscal e contenção de despesas, o que acontece? Mandam o dólar para a lua. É impressionante a especulação contra o Brasil. Fecho aspas. E aí, temos também uma lembrança muito feliz trazida aqui pelo nosso diretor Mário Alemão. Coloca aí no ar, Alemão, a postagem da Gleisi em 2019. Quem achou que poderia ir para a Disney com o novo governo se enganou. Com Bolsonaro, o real afunda em relação ao dólar, que chega a 4,11. Estagnação política do país e risco para investimentos externos fizeram a moeda estadunidense é bom demais, disparar. 2019 e aí em 2020, dólar ultrapassa R$5. Que sonho, né? E petistas cobram medidas do governo Bolsonaro. Que tal, professor? Vamos começar pelo estadunidense. A esquerda latino-americana tem esse hábito. Então, quando o senhor ou a senhora, ou melhor, a senhora e o senhor ouvirem alguém falar estadunidense, e de vez em quando eu até uso, por outras razões, mas saibam que eles têm uma perspectiva de esquerda. É uma aberração. É norte-americano que é falado, normalmente. Inclusive, os americanos eles ficam assustados quando eles ouvem a expressão ou a palavra estadunidense. O que é isso? Eles não sabem o que é, mas tudo bem. Vamos tentar pegar aqui daqueles elementos. Os relatores aqui foram espetaculares. Eu tenho apenas alguma complementação a fazer. A primeira delas, eu acredito, como o Arthur falou, de que o Márcio Galípolo ele vai aumentar os juros. Exatamente porque ele precisa falar para o dono do canil que ele vai cumprir aquilo que precisa. Então, no primeiro momento, ele seria louco se ele deixasse disparar a inflação. Explica para o Brown porque você fala que é Márcio Galípolo e não Gabriel Galípolo. Eu quase corrigi, mas aí pela elegância do professor eu não fiz isso. É porque o Gabriel Postman, ele lembra muito aquele senhor que assumiu o IBGE. Entendi. Você está entendendo? Vai lá, ele é um indivíduo que cumpre as determinações do presidente, mais do que propriamente está preocupado com as questões técnicas, ainda mais que vai haver lá na Banco Central 9, são 9 no total, não é isso, né, Arthur? Haverá pelo menos 6 a 8 que serão indicados pelo presidente Lula. Então, quando a gente olha, imagina, vai estar lá, vai estar a Golden, vai estar todo mundo lá, sentando, subindo, passando, fazendo o que for, basta que o presidente mande. Então, no primeiro momento, eu acredito também que vai ter um aumento de juros. Por quê? Porque quando você olha, e se as notícias estiverem corretas, além do pronunciamento do Haddad, com todo respeito, ninguém entendeu nada. Por qual razão? Porque ele disse que haverá uma economia de 70 bilhões nos próximos anos. Ele já está contando que o que ele faz agora vai ser cumprido em 2, 3 anos, ao ponto de, em 5 anos, dar um tipo de economia que ele está prevendo como se ele fosse a maga patológica. Não sei se vocês lembram do tio Patinhas, a maga patológica era uma bruxa, né? Como se ele fosse uma maga patológica falando de tudo aquilo que vai acontecer no futuro, num país em que o passado é incerto, o presente é uma teoria do crime que será cometido no futuro por indivíduos que você indica. Imagina o que vai ser o futuro. Se você tem várias eternidades até chegar lá. Na política, um dia é uma eternidade. Imagina o que vai acontecer até o ano que vem. Ele está prevendo que vão ser 30 bilhões aproximadamente em 2025 e 40 em 2026. Eu fico dizendo, por que ele está dizendo que são 70 bilhões de economia? Ele já está dizendo como se fosse algo que nós sentiríamos o efeito agora. Só que o mercado não é otário. O mercado não é uma abstração. O mercado são pessoas concretas que estão olhando para os movimentos daqueles que são estúpidos ou daqueles que são mal intencionados. Por isso que o mercado diz, não, peraí, isso aqui vai dar errado. O cara não coloca creu com creu, ele não está falando nada com nada. O que ele está fazendo é uma promessa de campanha, basicamente é isso. Então, ninguém entendeu nada. O que eu complementaria, o grande problema, eu até como o Marcelo falou, todos deveriam pagar imposto. O que seria
Suponhamos que eu tivesse a possibilidade de um dia falar no ouvido de um presidente da República, eu diria, meu querido presidente, o que o senhor deve fazer é uma coisa muito simples. Primeiro, faça uma reforma administrativa, limpe a máquina, porque o seu gasto vai ser muito menor. Segundo, dê dinheiro para os estados, que assim o senhor vai poder botar o dedo na cara dos governadores, vai dizer o senhor é culpado por estar fazendo tudo errado. Terceiro, quase zere o imposto sobre o consumo. Porque se você zerar o imposto sobre o consumo, todo mundo vai querer comprar e todo mundo vai querer fazer investimentos, porque você vai ver que é um país que está organizado. Existe um projeto de país, um projeto de economia, um projeto de sociedade e um projeto de desenvolvimento. Vou até deixar de lado essa palavra, que ela foi tão mal utilizada ao longo dos governos de esquerda, que quando fala de desenvolvimento, se já associa uma política desenvolvimentística. Então é isso, você tem um projeto concreto. E aí eu defenderia assim, um imposto para todos, um percentual para todo mundo. Se você tem a máquina limpa, você tem a administração e racionalidade na relação dos governos estaduais, juntamente com o governo federal, que vai apenas olhar para ver o que ele pode fazer. E ele recua nas suas atribuições do governo federal, ele não precisa fazer nenhuma palhaçada dessa. Perfeito. Tudo como funciona nos Estados Unidos. Estados Unidos, você vai em cada estado, é um imposto específico que o cara coloca de acordo com a sua política específica. Quando eu tive, só para encerrar, quando eu tive lá, eu tinha que passar por vários estados que eu fui numa missão. Quando a gente ia comprar, o que a gente fazia? A gente olhava quais são os estados que nós vamos passar. Esse, nessa cidade. Perfeito, eu preciso comprar tal coisa. O que você olhava? Qual é o imposto mais barato que você vai encontrar? Então compra em tal local e não nesse. Por qual razão? Porque o preço do produto era quase o mesmo. O preço custa lá. O planejamento estava lá. Esse é o preço do meu produto. Ponto. Qual vai ser o imposto? Cada estado decide de acordo com a sua política. O que ele perdia? Arrecadação, porque eu não comprava mais no outro. Acabou. Perfeito. Ô, Alemão, volta lá na postagem da Glaze de hoje, naquela postagem que ela fez para reclamar da reação do mercado, ela falou em especulação. Aí queria te ouvir, ô Nogueira, sobre isso. É um mito que é importante desmistificar. Essa mesmo, Alemão, perfeito. Ela fala que é especulação do mercado. Como é que você rebate isso? Não, Brown, não existe especulação. O câmbio, para mim, é o principal termômetro da economia de um país. Quando o dólar fica caro no Brasil, qual é a mensagem? Tem alguma coisa errada aqui. E o oposto também é verdade. Quando ele cai muito, é porque a coisa está no caminho correto. Quando o dólar bate em R$6, isso reflete principalmente a saída de investidores estrangeiros do Brasil. Porque o estrangeiro, quando ele sai do Brasil, o que ele faz? Ele pega os reais que ele investiu aqui, compra dólar e cai fora. Como muita gente comprando o dólar, o preço sobe. E é isso que aconteceu hoje. Os super ricos também estão nesse pacote, então. Sim. Estão indo embora. Quem manda dinheiro para fora, pega real, troca por dólar e cai fora. Então essa não faz troca... sentido falar em taxação de super rico, Nogueira? Desculpa te interromper, mas não, Brown, isso? Quando o governo fala, é um efeito limitado, imagina. É bem limitado, Brown. Achar que a taxação do super rico vai compensar o que ele vai abrir mão da isenção de imposto de renda é uma ilusão. O super rico mesmo já tem dinheiro guardado em paraíso fiscal e eu não estou dizendo que isso é ilegal, não. Tudo dentro da lei. Em offshore, que é dinheiro lá fora, né? Já investe em outros países. O cara que tem muito dinheiro mesmo não vai pagar mais imposto no Brasil. Na verdade, normalmente é um empresário que já pagou imposto na empresa dele. E aí vem o ponto polêmico, Brown, que não foi muito bem explicado. Hoje, quem tem uma empresa, um PJ, e distribui lucros e dividendos para acionistas, essa distribuição é isenta de imposto de renda. Qual é a ideia do Haddad a partir de agora? Quer tributar em 10%. Então, olha só, veja, a empresa já pagou imposto de renda como pessoa jurídica. Então, ela distribui o lucro, que é aquele dinheiro que sobrou após o pagamento de impostos. Ele distribui para as pessoas físicas. O que o governo quer fazer? Tributar de novo o mesmo dinheiro que já foi tributado na pessoa jurídica. Isso se chama bitributação. Então o alerta é o seguinte, quem é PJ, quem é empresário, que normalmente no final do ano faz uma distribuição para a pessoa física, fique atento, porque a ideia do Haddad é tributar quem faz essa distribuição de lucros e dividendos. A partir de qual valor? R$600 mil por ano ou R$50 mil por mês. É uma punição, vai, né? Todo mundo para o Paraguai, que lá a tributação é lá embaixo, ou então agora vai para a Argentina, que tem um cara que está façando serrote, que cara inteligente.
É o que vai acontecer. Desculpa ter interrompido. E só mais uma coisa que é importante a gente dizer é que quando a Glaze falou em 2019, 2020, a gente estava em pandemia. Nós agora não estamos mais em pandemia. É importante a gente dizer que as contas na gestão anterior, portanto na gestão do Bolsonaro, elas estavam no azul. O PT conseguiu deixar sangrando, jorrando sangue no primeiro ano de governo, primeiro ano de gestão do Lula 3. E que a gestão que o PT faz, quando ele menciona os super ricos, o que inclusive eu sou contra. Eu acho que a gente nem tem que usar o termo super rico. Porque, primeiro, que eles colocam com essas palavras para ter uma coisa pejorativa e que isso está dentro da guerra semântica, né? Papo de invejoso. Exato. Ele quer punir. O que o PT quer fazer é punir aquele cara que conseguiu construir o patrimônio ou que herdou o patrimônio, porque alguém teve que construir. O patrimônio não brota do nada, alguém construiu. Herdou um patrimônio que foi construído ao longo do tempo e aí agora ele tem que ser punido pelo ressentimento e inveja dos petistas. E como a gente cai fácil nessas cascas de banana, né, gente? Nessas armadilhas linguísticas, né? A gente cai nessas super ricos, né? É verdade, o próprio termo é pejorativo. Boa essa observação. De super competente. Esse seria o termo adequado. Ou super produtivos, enfim. É isso. Ficam as sugestões. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio. Não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.